Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Ele faz, no livro de Jó, eu quero tomar o capítulo 22 como referência, inspirado por Satanás, enuncia heresias doutrinárias teológicas que ganham adeptos nas igrejas hoje entre os evangélicos. Eu quero considerar isso, e sempre lembrando que você deve usar a Bíblia no contexto, lendo, entendendo, pedindo direção de Deus e inspiração do Espírito Santo. Este capítulo 22 de Jó faz parte de todos aqueles textos no próprio livro de Jó inspirados por Satanás. E Deus deixa isso na Bíblia para nós entendermos, podemos compreender melhor quem é o nosso arqui-inimigo. Nós precisamos compreender quem é o nosso arqui-inimigo e suas artimanhas. Uma delas é fazer o que ele fez na época de Jó. Pegou aqueles 3 amigos de Jó, que eram pessoas boas, corretas, de uma vida reta. Satanás inspirou o Elifaz, provavelmente era o mais velho ou o que era mais sensível. Satanás quis inspirar os outros também, como conseguiu, porque eles foram atrás do Elifaz. Apareceu para ele, argumentou com ele alguma coisa, fez a cabeça do Elifaz e a partir dali o Elifaz foi só acusando o Jó. Todo esse capítulo e as palavras do Elifaz precisam ser analisadas. Eu quero tomar como referência agora, a partir do versículo 15, o que ele disse. Queres, Jó, seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente, o arrasta. Diziam eles a Deus: retira-te de nós, Senhor. E também, o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Os justos veem isso e se alegram com a morte das pessoas. O inocente escarnece deles. Deus não assina nada disso, tudo errado, e eu vou comentar. Ô Jó, você quer seguir o caminho que os maus do mundo seguiram? Jó não queria. Jó era reto diante de Deus, mas eles torceram as palavras do Jó para tirar da boca do Jó motivos para acusar o Jó, como se o Jó estivesse defendendo os errados. Jó não fez isto. Jó apenas argumentou o seguinte: eu tenho andado com a vida reta diante de Deus e o Senhor me castiga. Enquanto eu vejo pessoas erradas que estão bem de vida, se enriquecendo, não são presos, estão só prosperando. Você conhece alguém da política, corrupto, que está bem na política? No Brasil todos conhecem. Você conhece alguém que está rico e tem uma vida toda torta, toda errada? Claro, todo mundo conhece. O Jó argumentou isso. Vocês estão dizendo que o errado é punido aqui na terra e sem demora, porque Deus castiga logo aquele que peca. Isso vai acontecer no milênio, quando Jesus reinar. Mas aqui no mundo, não é Jesus que reina. É Satanás o principal deste mundo, porque Deus entregou o governo ao homem e o homem, quando aceitou o pecado, entregou o governo deste mundo a Satanás, que é o príncipe deste mundo. E Jesus não reina neste mundo ainda. No milênio ele virá para estabelecer o reino aqui e reinar na terra. Mas agora não é Jesus que reina. Deus não faz juízo logo. Eu repito, no milênio
Jesus vai governar com cetro de ferro, nós estaremos com Jesus governando, reinando e fiscalizando as pessoas do mundo, proibindo de elas pecarem. Mas agora não é assim. No entanto, o Elifaz afirmava: ô Jó, os errados são castigados logo por Deus. Se você está sendo castigado é porque você está errado. O argumento deles era totalmente estranho. Eles desconheciam que Deus estabeleceu um juízo final. Não é agora o julgamento do pecado das pessoas, entende? E esses maus, então, segundo eles, dizem: Deus, retira-te de nós, não precisamos do Senhor. É o que se diz na Europa hoje. Na Europa, nós atingimos um nível de desenvolvimento que hoje, aqui na Europa, nós não precisamos mais de Deus. Mas há muitos outros que estão dizendo a mesma coisa. Ou, se não dizem com a boca, pelo menos eles demonstram com a sua atitude. Eu estou muito ocupado ganhando dinheiro, minha vida, eu tenho meus negócios, eu tenho tudo direito, não tenho nem tempo de ir à igreja, ler a Bíblia, ficar perdendo tempo com orações e coisa desse tipo. Eu estou muito ocupado. Pessoas estão dizendo isto com a sua atitude, que não precisam de Deus. Eles estão tão bem ganhando dinheiro, ganhando a vida, saúde boa, que eles não precisam de Deus. E ele acrescenta mais: e também, Deus está tão longe, o que é que Deus pode fazer? Eu não sei se Deus existe, não sei o que é que Deus pode fazer. Quantas pessoas em nossos dias estão assim, dizendo essas mesmas coisas. Apesar de Deus as abençoar, elas não reconhecem que é Deus, mas quando eles são castigados, o justo se alegra e gosta da vingança. Não. Nós não temos prazer na morte das pessoas, como Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus deseja que o perverso se converta e se volte para o Senhor. Deus deseja que o perverso se converta. Deus não tem prazer na morte do perverso e nem nós devemos ter, entende? Então, tudo isso são raciocínios errados. Mas, no final deste capítulo, o Elifaz disse: olha, se você agradar a Deus, você vai nadar sobre a prosperidade, você vai se deleitar nas coisas boas da vida. Se você projeta alguma coisa, ela vai sair bem. Estou lendo os últimos versículos. Se os seus caminhos descem, então você dirá: para cima. Teologia da confissão positiva. Confessa com a sua boca que você é um vencedor, que você vai vencer, isso vai acontecer. Estão pregando isso nas igrejas. Mas não é assim. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, não depende de você, não é da sua confissão positiva. E ele termina dizendo: olha, você vai ser tão abençoado que você vai ter crédito com Deus. Deus vai salvar o humilde e vai livrá-lo, até mesmo aquele que não é inocente. Ele será salvo, será libertado graças à pureza de tuas mãos. Que absurdo! Procure entender isto. Diz aí a tradição católica que há pessoas que são santas, que viveram uma vida tão reta diante de Deus, que eles acumularam créditos com Deus. Além de eles serem salvos, eles ainda têm crédito com Deus que podem interceder por você. O santo isso, são aquilo. É uma pessoa tão correta, tão pura diante de Deus, acumulou créditos pela sua bondade, que você pode orar a Ele e Ele vai conversar com Deus e Deus vai quebrar o seu galho. Mesmo que você não seja totalmente inocente, Deus vai quebrar o seu galho, porque essas pessoas têm crédito com Deus. É isso aí. O Elifaz, inspirado por Satanás, enunciou essa teologia e disse que o Jó, se andasse com Deus, ele teria créditos e poderia salvar até a pessoa que não era tão correta assim.
Essas coisas são ensinadas nas igrejas. Você vai numa igreja dessa, se fizer uma campanha, deixar muito dinheiro lá, você pode até viver erradamente, mas a oração poderosa da campanha da igreja vai trazer bênçãos e vitórias sobre você. Não é isso que estão pregando aí? Inspirado por quem? O Elifaz diz no capítulo 4 quem o inspirou. Hoje estão pregando isso nas igrejas. Faça uma campanha aqui, mesmo que não esteja com a vida muito correta, mas se você fizer uma campanha e deixar muito dinheiro aqui na igreja, a oração poderosa vai funcionar em seu favor, você vai conseguir o que você quiser. E tem mais. Teologia da confissão positiva. Confessa com sua boca a grande vitória. Não fale coisa negativa, não. Pensamento positivo, meu irmão. Fale certo pela fé, porque vai acontecer. Sai, Satanás, que está pregando essas coisas nas igrejas. Não engane mais o povo de Deus com essas pregações malignas inspiradas por Satanás, heresias que estão gerando apostasia de nosso tempo. E por causa disso, muitos decepcionados com Deus estão abandonando a igreja. Mas eu entrei na igreja porque prometeram que eu ia lucrar muito, que eu ia ter vitória, e não aconteceu, eu não ganhei dinheiro, então também não vou ficar mais na igreja. Muitos estão abandonando a igreja porque foram enganados. Prometeram mundos e fundos para eles, se eles deixassem dinheiro, fizessem campanha, eles fizeram a campanha, não aconteceu nada, e eles abandonam a fé. Desiludidos, desesperançados, abandonam a igreja. Que situação difícil, tudo longe de Deus. O Elifaz é o patrono aqui dessa situação que está lucrando nas igrejas com a boa-fé dos fiéis que estão sendo enganados com as heresias, longe da Bíblia, porque eles não pregam a Bíblia, não ensinam os fiéis a lerem a Bíblia, e as pessoas são enganadas por ventos de doutrinas. E o apóstolo Pedro diz, olha, o enganador vai para o inferno, mas o enganado, infelizmente, também vai. Se você for enganado, vai para o inferno junto com quem enganou. Meu irmão, cuidado. Faça como os de Bereia, consulte as Escrituras, Atos 17:11, para ver se realmente Deus confirma isso. Não seja enganado por pregação bonita, por pregador interesseiro. Cuidado, 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 cuidado.